Deus é admirável nos seus santos. Assim diz a Sagrada Escritura. Por isso a igreja, todos os dias, nos coloca a meditar a vida de um santo. Os santos são aqueles que viveram o Evangelho. Portanto, o Evangelho é vivido. Não é só algo de um livro ou de uma pregação, mas o Evangelho é vida. E ele se realiza na prática pela vida dos santos. Celebramos hoje a festa de um grande santo da Idade Média, que foi um farol, uma luz, né, durante toda a Idade Média e depois em toda a igreja, né, que é Santo Alberto Magno. Jovem, ele foi para a cidade de Pádua, na Itália, começou a estudar, era o seu desejo estudar e ser religioso, e entrou então para a ordem dos pregadores, a ordem dominicana, a ordem de São Domingos, que estava começando naquela época. São Domingos era espanhol, tinha fundado a sua ordem, e o desejo da ordem era pregar, sobretudo aos mais simples, aos mais pobres, ao povo do campo, mas era também uma ordem muito dedicada aos estudos, exatamente por causa da pregação. Deus utilizou a ordem de São Domingos para fazer uma grande renovação na igreja, na cultura, nos estudos da teologia, sobretudo, levando todos os estudos das ciências com uma visão teológica. Assim era o estudo na Idade Média. E Santo Alberto tinha muita dificuldade de aprender, dificuldade na memória, dificuldade de conhecer as coisas. E ele rezou muito a Nossa Senhora, pedindo a graça de conseguir estudar. E Nossa Senhora lhe apareceu e intercedeu por ele, dizendo que ele iria ter bastante ciência. Deus lhe daria um conhecimento e uma facilidade para aprender as coisas, mas que no fim da vida ele ia ser retirado esse dom. E Alberto então começou a estudar e se tornou um homem muito culto. Conhecia de tudo. Era uma enciclopédia viva para a época. Ele conhecia a filosofia, a teologia, as ciências, a astronomia, tudo. Falava de tudo, escrevia sobre tudo, tinha laboratórios, falava sobre o céu, sobre as estrelas, sobre a natureza, botânica, zoologia, tudo que era possível e fácil de conhecer e que era ciência, ele conhecia. Então tinha essa ciência muito profunda de tudo que se podia. Os problemas mais intricados ele resolvia. Mas, aliado a essa ciência, a todo esse conhecimento, se tornou um grande professor, deu aula em vários lugares, as pessoas se inscreviam, se alistavam como seus alunos. Um de seus alunos foi um jovem, também dominicano, chamado Tomás de Aquino. Foi aluno de Santo Alberto Magno, e grande Santo Tomás, de quem Alberto profetizou que seria também uma grande luz na igreja. Mas aliado a todo esse conhecimento, a toda a ciência que ele tinha, que era muita, sempre nele havia grande humildade. Era muito humilde. Isso não o encheu de vaidade, não o encheu de orgulho, pelo contrário, ele sabia a origem dessa ciência, que era de Deus, e aliava isso à oração, à penitência, ao sacrifício. Muitas vezes ia visitar as comunidades, ele foi eleito provincial dos dominicanos para a região norte da Europa, e ele ia a pé visitar as comunidades, pedia esmolas pelo caminho e vivia realmente como mendicante. Então, aliado à ciência e ao conhecimento das coisas, era um homem de oração e de humildade. O Papa o nomeou bispo de Ratisbona, ele ficou lá alguns anos, procurando renovar os costumes, sobretudo, dando orientações e com seu conhecimento, mas também com seu tino pastoral, governou, mas por humildade pediu ao Papa que o retirasse da diocese
e o Papa aceitou a sua renúncia e ele volta para dar aula, depois vai sempre no mosteiro com muita humildade. Aos 80 e pouco antes da morte, morreu com 87, por 3 anos antes da morte, ele começou a perder a memória e já não se lembrava mais das coisas, parou de dar aulas, mas isso fez com que ele vivesse mais a vida de penitência, mais de piedade, mais de oração. Aliado a isso, uma vida muito pura, muito simples. Morreu, então, depois de muitos anos, seu corpo foi encontrado, quando foi aberto, o seu túmulo estava incorrupto. O Papa depois o declarou santo e depois doutor da Igreja. O que é que nós aprendemos na vida de Santo Alberto Magno? Primeiro, que todo o dom que nós temos vem de Deus. Se nós podemos falar, cantar, estudar, ensinar, trabalhar, tudo é de Deus. São Paulo nos pergunta: o que tendes vós que não tenhais recebido? Porque tudo que nós fazemos de bom, toda a capacidade que o ser humano tem, é sempre um dom de Deus. Por isso deve ser utilizado com muita humildade e com muita caridade para o serviço. São Paulo pergunta na Epístola aos Coríntios: ainda que eu tivesse toda a ciência e conhecesse todos os mistérios do céu e da terra, se não tivesse a caridade, de nada me adiantaria. Portanto, tudo que nós podemos fazer, conhecer, tudo isso existe para o serviço dos irmãos e para a glória de Deus. Tudo para servir. Toda sabedoria, toda ciência, todo conhecimento é para servir. Por pequeno que seja, toda capacidade é para servir. Não para nos gloriar, não para sermos objeto de atrativo para as pessoas, para recebermos aplausos por isso ou por aquilo. Nunca devemos buscar aplausos, nunca. As glórias do mundo são sempre passageiras e muitas vezes até falsas. Por isso nós nunca devemos correr atrás de fama, atrás de glórias, atrás de elogios, porque fizemos uma coisa boa. Tudo é obra da graça de Deus. Tudo! E Santo Alberto nos dá esse exemplo. Então, aliados aos talentos que nós temos como dons de Deus, devemos ter sempre a caridade, colocando isso ao serviço dos irmãos. Mas isso não vai ser possível se nós não tivermos humildade de reconhecermos que nós não somos nada. Não podemos nada, não temos nada de nós mesmos. Tudo é obra de Deus. Essa humildade deve ser uma constante na nossa vida. Santo Alberto é para nós esse modelo de humildade. E a sua própria vida, que no final ele fica com dificuldade de lembrar das coisas, com problemas sérios de memória, sua vida nos mostra que assim como Deus dá, Deus pode retirar. E não retira por maldade, porque Deus não é mau, Deus é a suprema bondade, porque basta a graça de Deus. Basta a graça de Deus. Como disse São Paulo na Epístola: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Basta viver a fé. Basta guardar a fé, que é o mais importante na nossa vida, viver essa fé. Portanto, tenhamos muita humildade de colocarmos nossos talentos todos, por quaisquer que sejam, para a glória de Deus e para o serviço dos irmãos, o serviço do próximo, e peçamos a Deus nosso Senhor que nos conserve a fé e nos conserve a caridade, porque o que importa é receber a coroa que o justo juiz nos prepara lá no céu. Que Santo Alberto Magno interceda por nós.
Amém.